Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa análise semanal. Antes eu vou mostrar alguns indicadores de um estudo que a gente fez especificamente para o Ibovespa, e eu acho que está bem legal. A gente publicou ele, inclusive, lá no Instagram. Então, se vocês tiverem interesse, sigam nós lá. Tá? Não deixe também de curtir o vídeo aqui, comentar. Coloquem os ativos que vocês têm interesse que a gente faça uma análise também. Mas vamos partir então para alguns indicadores. Esse aqui é o Range High Low, é um indicador exclusivo, então, feito por nós mesmos, é modelado por nós. Utilizamos, então, uma metodologia que é muito utilizada nos Estados Unidos, e ele calcula, então, a diferença, então, de todos os preços dos ativos do Ibovespa durante um período aí de dias. E com ele a gente consegue observar várias coisas no nosso gráfico. Então aqui, olhando esse indicador, a linha preta, então a gente tem os preços do Ibovespa, tá? Do Ibovespa mesmo, e a linha vermelha, então, seria esse cálculo do Range High-Low. Tá? E a gente pode notar que quando ele se aproxima aqui, numa região de 80% para mais, 90% para mais, ele entra já numa uma parte aí de sobrecompra. E o mesmo é verdadeiro lá para baixo. Quando ele entra aí numa região de 0 a 10 e 15%, ele já começa a oferecer oportunidades na ponta compradora. Tá? E como que a gente faz a leitura desse indicador? Vamos fazer uma leitura, principalmente nesse estágio aqui antes do crash, lá de março de 2020, onde o Ibovespa aqui, ó, vinha fazendo novas máximas, tá? Vamos olhar esses dois topinhos que tem aqui, ó, enquanto que o indicador aqui, ele já começou a declinar. Tá? Aqui estava mostrando para nós que muitas ações não estavam acompanhando essa alta aqui. Estava dizendo que esse rompimento aqui, dessa máxima, estava sendo falsa. E o que nos deu um sinal aqui, então, para realizar uma venda nesse momento aqui. Obviamente, a gente nunca utiliza os indicadores de forma isolada, a gente não usa só esse indicador para montar as nossas posições, mas a gente faz uma leitura do cenário. Então, naquele momento, haviam muitas fragilidades, o que nos incentivou, então, a manter e a abrir essa venda aí lá em cima, antes do crash de março. Já depois, ele começou a bater as mínimas aqui, e a gente pode ver que o mercado começou a fazer novos fundos, e o indicador aqui, ó, levemente não estava acompanhando. Ou seja, já tinha uma pressão compradora naquele momento. Então aqui a gente também montou uma posição, só que a gente não montou a nossa posição no Ibovespa, a gente montou no EWZ, tá? Tentar se aproveitar tanto da alta da nossa bolsa quanto da queda do dólar. Mas esse indicador é muito bom para a gente observar esses pontos. Agora, já no momento atual, aqui, se a gente olhar aqui lá por janeiro, entre dezembro e janeiro, quando o mercado começou a esticar aqui, tá, rompendo a nossa máxima histórica, o indicador novamente apresentou uma divergência. Então, se a gente observar bem certinho esse topo, olhem como o indicador acompanhou nesse rompimento. Tá? Mas, quando ele tentou fazer uma nova máxima, olha onde o indicador já estava. Então, não estava acompanhando essas máximas aqui do Ibovespa. E isso estava dando sinais de fragilidade nesses movimentos. E a partir dali, então, a gente também montou uma exposição vendida aqui no nosso índice. Tá? Então, esse é um excelente indicador assim, para a gente ver essas movimentações de curto prazo. E o indicador aqui a gente considera que esse daqui é um dos melhores, assim, para a gente observar onde a gente vai pensar em zonas de compra ou aonde a gente vai pensar não somente entrar descoberto vendendo, mas também pensar em se desfazer de algumas ações. Tá? Então, é um indicador modelado por nós, vocês não encontram por aí, certo? Nesse outro aqui também, a gente simplesmente calcula, então, a porcentagem de papéis que estão acima ou abaixo da média de 200 períodos. Isso aqui nos dá bons indicativos também da onde a gente pode fazer as nossas compras e aonde a gente pode se desfazer dos nossos papéis. Não é que a gente vai caçar topo ou fundo, a gente está
é só uma métrica assim, que nos autoriza a entrar comprando. Então, exige muita paciência, porque tem momentos que o indicador não vai estar falando para a gente comprar. Por exemplo, se a gente vê nessa lateralização aqui do mercado, as ações estavam acima da média de 200, boa parte delas. Então, não quer dizer que se não tiver nenhuma ação acima da média de 200, vai me autorizar isso. Mas é só a paciência. Mas ele indica esses extremos aqui que é bom a gente observar. E já também aqui, há uns meses atrás, a gente estava vendo que boa parte dos papéis estavam acima da média de 200. E isso já nos aciona um certo alerta, quer dizer que o mercado está bastante otimista, mas também significa que tem uma força de compra muito forte, ou seja, os players estão atuando em todos os papéis e todos eles estão acompanhando essa subida, tá? E depois a gente fez outras leituras mais macro do Ibovespa. Seria bem interessante, então, vocês darem um pause e darem uma lida aqui nos nossos slides. E o modelo de valoração, principalmente, ele já está dando alguns indicativos aqui que o nosso mercado começou a ficar mais descontado do que o mercado americano. Ou seja, está começando a ficar barato. Mas também não quer dizer que aquele barato não possa ficar ainda mais barato, tá? Então, esse foi um estudo que a gente fez e a gente colocou todo ele lá no Instagram. Dê uma conferida lá, tá, gente? E se vocês quiserem também ler os slides aqui, só dá um pause no vídeo para fazer as leituras. Bom, mas vamos para o que interessa, vamos para os gráficos aqui, vamos ver o que está acontecendo no mercado. Bom, então, como eu falei para vocês, foi no dia... Aqui pelo dia 26 que a gente montou, não... Foi por aqui que a gente montou, então, a nossa exposição, inclusive está registrado lá no Instagram, onde a gente montou a nossa venda, e tivemos algumas notícias aí não tão boas, e nesse dia aqui a gente fez uma recompra, então zeramos para 50% da nossa exposição vendida, e já na terça-feira a gente estava vendo que era um movimento só de repique, a gente colocou toda a nossa venda novamente aqui, tá? Então aí a gente já tem um bom médio, então a gente já, no médio que a gente tinha aqui, ó, em 120 por aí, a gente já jogou lá para quase 125 mil pontos. Então já estamos muito mais tranquilos, com um baita lucro aqui, e seguimos ainda com a nossa exposição vendida, até que o mercado comece a dar algumas sinalizações aí para nós. Por enquanto, a tendência aqui já no curtíssimo prazo já virou para uma tendência de baixa, acionando um pivô e mais um pivô aqui. Tá? Se a gente observar no semanal, não tem uma situação tão favorável assim. Entretanto, a gente tem que levar em consideração que a gente está encostando aqui na média de 21, tá? Mas essa agressividade aqui na compra, ela chama atenção, dos maiores volumes aí de todos os tempos na semana, tá? Então, isso aqui é um formato bem agressivo, já vem perdendo a média de 21, então aqueles compradores que são agressivos aqui já começaram a ter prejuízo, e isso é bem preocupante, tá? Mas, por enquanto, as médias todas estão apontadas para cima, então pode sim ter reações. Lembra que a gente sempre marca aqui em branco os pontos de suporte que a gente vê onde entraram forças compradoras que vão defender. Então, aqui na zona aqui, ó, de 107, 108 mil pontos, vai ter gente atuando aqui para segurar suas posições e não ter prejuízo, tá? Mas, seguimos aí. Já no mensal, vocês têm que lembrar que a gente fez também um estudo no mensal sobre as estrelas cadentes. Então, as Evening Star. E a gente colocou isso lá no nosso Instagram, que ela apareceu já 12 vezes no gráfico, e das 12 ela falhou apenas uma. Agora a gente já tem mais uma estatística, das 13 vezes, apenas uma falhou. Mas a gente já está próximo que o mercado pode chegar aqui, ó, estatisticamente, tá? Ele pode chegar até os 100 mil pontos aqui, que está tranquilo. Geralmente, quando há ativação desse sinal aqui, o mercado corrige aí entre 12% e 13%, tá? E em casos extremos aqui, foi essa daqui, então, que corrigiu aí 45%, tá?
Mas esses extremos aí a gente não considera tanto, porque são eventos muito mais raros. Mas nada impede disso acontecer novamente, tá? Então, no mensal, esse sinal foi ativado, então o pessoal que entrou comprando já aqui para fazer o rompimento aqui já está perdendo bastante aí na ponta compradora. Então, já não estão mais tão confortáveis assim. Mas as médias estão aqui ascendentes, ainda não há nada relativo ao mercado de baixa. Lembrar, para a gente ter um mercado de baixa, é preciso um pivô. A gente tem um pivô aqui. Certo? Vamos lá. Dando continuidade, então, índice futuro, como falei para vocês, então a gente vê aqui uma correção bem tranquila, então aí na região de 108 mil pontos a gente precisa ficar atento. Tá? Já o dólar, vamos lembrar, dólar a gente fez o estudo e a gente gosta muito dessa figura aqui, que é o ombro, cabeça, ombro invertido. E a gente está tendo acionamento dessa figura aqui. Isso traz muita preocupação, tá, gente? Então, agora o dólar aí tem caminho livre aqui para pelo menos buscar aqui uns 5,80. Obviamente que ele tem ainda essa resistência aqui, essa LTB aqui, que pode dar uma seguradinha nele aí. Mas isso aqui é extremamente ruim para a nossa economia. Isso aqui é o empobrecimento da população brasileira. Dólar alto para nós não é legal. Por mais que a gente esteja posicionado, gente, isso não é bom para o nosso país, tá? Infelizmente. Independente se a gente ganha ou perde dinheiro com isso, mas a gente não considera que é um sinal bom e aí realmente a gente fica triste com isso, tá? Mas quem está esperto aí no mercado consegue ter essas leituras aí e tentar se proteger. E é algo que a gente faz, então a gente vem dolarizando a nossa carteira aí já há algum bom tempo, tá? Então, tanto aí, ó, semanal, mensal, ele tá dando sinais aqui de que vai ir para cima, tá? Mas a gente tem aqui algumas partes onde vai ter defesa. Já o Banco Central, então, se vocês acompanham o mercado todos os dias, a gente vê aí que nos últimos dias o Banco Central está atuando direto para tentar segurar as cotações do dólar. E a gente tem que ficar ligado também, ver como que estão as reservas cambiais. E no início da semana aí já devemos ter o Banco Central divulgando essas informações. E quanto mais a atuação do Banco Central para tentar controlar essa alta aí, pior é. Tá? Então a gente precisa ficar bastante atento. Já no outro front aqui, algo que a gente também fala muito para vocês, que a gente fez a nossa exposição aqui no DI. Então nós estamos aí com médio em 5,68. Desde então já está dando 1,5 ponto, o que é muito, muito, muito dinheiro, dependendo da sua exposição. No mercado sempre se fala o seguinte, que o índice futuro machuca se tu tiver uma exposição errada nele, machuca. O dólar amputa e o DI mata. Então, muito cuidado para exposições aí no DI e nada do que a gente fala aqui é recomendação de compra ou venda, tá? Toda a nossa análise é apenas para fins de estudos e a gente vem mostrando para vocês somente o que a gente faz, tá? Nada é para seguir o que eu estou falando aqui, tá? Nada é recomendação para vocês. É apenas a nossa visão no mercado. Então a gente segue posicionado nos juros aí, com muita tranquilidade. Ele tem aqui, ó, caminho livre aqui até os 7,50 por aqui. E se passar agora está acionando um pivô, se a gente olhar no semanal, tá? Ele está acionando aqui um pivô, então fundo, topo aqui, ó, fundo mais alto e acionando aqui um pivôzinho já. Então agora ele tem que dar continuidade aqui para tornar esse pivô verdadeiro. Rompeu essa LTB e tá bem perigoso aqui, tá? Perigoso eu digo esse aumento dos juros, porque isso aqui também não é muito interessante para nós, certo? De ativos, o que a gente viu de interesse aqui,
A gente está achando bastante interessante BBAS, então um Banco do Brasil. Inclusive a gente fez entrou um pouquinho aqui na sexta-feira, tá? Entramos próximo do leilão. Olha ali. Tá ali nossa setinha dizendo que a gente comprou. Mas não é uma exposição assim muito relevante. Apenas para reduzir, como a gente teve bastante ganho na queda, e a gente sempre procura fazer esse hedge da exposição, como a gente aumentou de patrimônio, e já o hedge ele acaba saindo um pouco fora do esquadro, então a gente precisa fazer algumas compras para manter esse hedge firme. Tá? Então a gente usou o próprio dinheiro que o mercado deu para nós para a gente fazer algumas compras aí, aproveitar algumas oportunidades aqui. Mas é uma exposição assim só para a gente, digamos assim, harmonizar o nosso portfólio, tá? Para o nosso hedge não sair fora de contexto ali. Então a gente mantém isso como um organismo vivo, tá? Conforme a gente vai aumentando o patrimônio, aí a gente vai realocando esses ganhos e esses outros pontos, tá? Mas a gente manteve a nossa venda no índice futuro sim, tá? Então chamou atenção para nós Banco do Brasil e Banco do Brasil Seguros também, a gente achou bem interessante aqui. Inclusive também fizemos aqui para manter o nosso hedge de acordo, certo? Realizamos uma compra aqui na sexta-feira. A gente sempre procura, muitas vezes, deixar mais para o fim do pregão para fazer essas compras. Ou se a gente vê um sinal muito positivo no início, a gente entra também, tá? Mas como a gente tinha uma convicção aqui de que ia entrar uma força vendedora, a gente aguardou para o final, para o fechamento aqui, para a gente entrar na ponta compradora. Beleza, vamos para o mercado americano, então, vamos ver o que a gente tem aqui. S&P, então, S&P a gente tem lá praticamente nas máximas aqui, mas vamos observar um detalhe aqui, gente, tá? A gente entrou com algumas forças bem agressivas aqui na venda, então aqui já se tornou um fronte de resistência aqui, então tem bastante vendedor. E notem o seguinte, algo que nos chama muita atenção olhem as barras vermelhas, como os volumes se destacam das barras verdes. Então, geralmente, quando entram forças aqui, elas são muito mais na venda do que na compra. E isso aqui a gente precisa ficar bastante atento, tá? Então, no diário é isso, vamos ver no semanal. O semanal continua lá nas alturas, né? Então pode corrigir sim até aqui uns 367, inclusive eu já tenho um alarmezinho ali. Mas o ideal até seria vir aqui a uns 330, assim, só para dar uma expurgada nos mais temerosos e depois voltar a sua alta sem problema nenhum. Mensal, vamos ver. Tentou aqui, ó. Então, ó, já mostra nova fraqueza, tá? Deixou uma estrela cadente aqui. Aqui vem deixando outra. Todos com sombra superior, tá? Isso aqui tá dizendo que tem bastante pressão de venda aqui, certo? Estatisticamente aqui eu não sei falar para vocês se a estrela cadente aqui é algo mais significativo ou não. A gente teria que fazer um backtest. Mas vamos lembrar que a invalidade da estrela cadente, tá? Ela só é invalidada quando o mercado fecha acima do seu topo. Essa violação aqui não inativa o sinal, tá? Isso é muito importante na análise técnica. Por exemplo, aqui a gente teve uma estrela cadente, foi lá, violou, mas teve uma pancada para baixo aqui. Então, não invalidou a estrela cadente, certo? Vamos para o Nasdaq. Então, olha, nova estrela cadente, volume aumentando e os níveis de FR aqui trazendo bastante divergência. Tá interessante o Nasdaq aqui, sim, para a gente montar uma exposição contrária, gente. Bem legal. Bem interessante. E pode corrigir até aqui os 290, que não tem problema nenhum. Médias ascendentes, mas olhem como o volume começou a subir aqui, tá? Isso aqui é um sinal de alerta.
Mas o Nasdaq está bem interessante aqui. Vamos ver no diário. Ele já chegou naquele nível que o S&P ainda está um pouco atrasado. Então ele já fez as movimentações. Olhem o volume aqui, ó. Isso aqui chama muito atenção. Essas barras fortes aqui, ó, gente, ó. Aqui a gente nota, ó, barras vermelhas e um volume bem elevado. Isso aqui não é um sinal tão agradável assim da gente ver. O que pode estar formando aqui no Nasdaq? Ombro, cabeça. Será que aqui já seria o outro ombro? Ou será que agora ele vai fazer o outro ombro, retomar a alta aqui para cima, para aí sim fazer um novo ombro? Isso só no futuro, mas se ativar esse sinal aqui ó, no final, no topo, aqui é perigoso. Show, mas nós mantemos aqui, nós temos uma vendinha aqui no Nasdaq também e mantemos ela. Vamos para o próximo, EWZ. EWZ aqui. EWZ chegando na média de 200. Então já pode ficar um pouco mais favorável aí para compra também, mas os sinais aí não são bons. Essas barras aqui, ó, bastante volume na venda, essa pressão vendedora que chega, fecha na mínima, isso aqui não é legal, tá? Então já está em tendência de baixa aí no curto prazo. Agora, o DXY. O DXY, muito cuidado aqui. DXY já vem tentando formar um fundo aqui nos últimos dias. E sexta-feira deixou uma barra aí de compra bem violenta, tá? E se o DXY aqui, que é o dólar frente a outras moedas, começar a subir, então a gente vai ter que observar o nosso real aqui. Provavelmente o nosso real vai se desvalorizar bem mais, tá? E então o dólar aí continua tendo sinais para cima, rompendo já essa LTB aqui, que já vinha de um prazo mais estendido e tentando aqui ó, formar um pivô de alta aqui novamente. Vamos observar isso aqui com mais cautela. Outros, ouro, então, IAL, então a gente vê uma grande oportunidade, tá? Continua dando sopa aqui o IAL para montar a posição, tá favorável para compra, ainda mais agora com a aprovação do pacote de 1 trilhão. IAL tá bem interessante aqui, tá, gente? Tá fazendo sua devida correção, expurgando os excessos aqui, mas fundamentos estão intactos. Prata é a mesma situação do ouro, só que um metal um pouco mais barato, mas continua aqui dando oportunidade na compra. Tá? E por fim, vamos lá para o nosso Bitcoin. O que a gente vem observando aí no Bitcoin? Vamos botar um diário aqui. Se vocês acompanharam o Instagram na semana passada, então a gente fez a realização do Bitcoin, uns 55 mil pontos, mais ou menos, 55 mil dólares. E desde então ele já, vamos botar aqui 55, já corrige aí em torno de 20%. A gente já pode comprar aí o Bitcoin com 20% de desconto. Aqui a gente vê uma oportunidade, né, gente? Então, no curtíssimo prazo, a gente via muito excesso durante essa alta aqui, tá? Principalmente esse dia aqui que o Elon Musk, a Tesla, fez a publicação que fez compra de Bitcoin, tá? Então, aqui o pessoal entrou eufórico, puxando os preços aqui para cima. A gente tem algumas ordens já nesta região aqui, que ele pode estar fazendo simplesmente uma acumulação, uma lateralização aqui. Então, deixe expurgar os excessos, vamos ver o que o mercado diz para nós, para a gente fazer as nossas entradas. Tá? Mas está bem interessante já está mais interessante aqui para realizar as entradas. Na região aqui de 200 mil, tem bons suportes aqui de compras. Logo mais abaixo, só no 150. Certo? Pessoal, por hoje seria isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí e curtam nossa página lá no Instagram também. Segue nós lá que diariamente a gente fala sobre as nossas operações e a gente mostra bastante coisa legal lá para vocês. Tá? Até mais. Falou!